Eu descobri que a mulher que me criou como mãe era, na verdade, minha avó. Por 27 anos, vivi uma mentira cuidadosamente construída por todos à minha volta. Cada aniversário, cada conversa no almoço de domingo, cada abraço apertado, tudo isso agora parecia tingido de engano. Meu nome é Luía, tenho 27 anos e cresci em uma casa simples no interior de Minas Gerais. Minha mãe, Dona Teresa, sempre foi uma mulher rígida, daquelas que não demonstram afeto com facilidade. Carregava no rosto as marcas do tempo e, nos olhos, uma tristeza silenciosa que nunca soube explicar. Já meu irmão, o Marcelo, era um rapaz 10 anos mais velho do que eu. Crescemos juntos, mas sempre houve uma barreira invisível entre nós. Ele era protetor, sim, mas frio. E eu, desde pequena, sentia que algo naquela família não se encaixava. Meu pai, bem, oficialmente nunca soube quem era. Quando eu perguntava, Teresa apenas dizia que ele foi um erro do passado, que não valia a pena ser lembrado. E, como eu via em novelas e livros casos de pais ausentes, acabei aceitando essa versão. A vida seguiu. Me formei em pedagogia, arranjei um trabalho como professora numa escola municipal e continuei morando com Dona Teresa, mesmo depois de adulta. Não por comodismo, mas por uma espécie de lealdade estranha, quase como se eu tivesse uma dívida com ela. Ela nunca disse isso, mas seu olhar sempre carregava um peso, como se me cobrasse algo que eu não compreendia. Foi num domingo qualquer, desses que parecem inocentes, que tudo começou a desmoronar. Estávamos almoçando eu, Dona Teresa e Marcelo, que veio visitar com a esposa e o filho pequeno. O almoço seguia normalmente, até que a criança, no auge de seus 5 anos, soltou uma frase despretensiosa de tia Luísa: "Por que a vovó é sua mãe se ela é tão velha?" Todos congelaram. Eu ri sem entender e brinquei: "Ué, Pedro, quer dizer que não posso ter uma mãe velhinha?" Mas o que me incomodou de verdade foi o olhar da minha mãe. Ela empalideceu. Marcelo ficou tenso. A esposa dele tentou contornar com uma piada, mas o clima havia mudado completamente. Naquela noite não consegui dormir. Havia algo naquela reação que não saía da minha cabeça. Comecei a pensar em como nunca vi nenhuma foto de minha mãe grávida, nenhuma lembrança de hospital, de parto, nada. Tudo o que sabia era por palavras soltas dela, que nunca gostou de falar muito do passado. Foi aí que resolvi mexer nas caixas antigas do armário da despensa, aquele que só ela mexia. Esperei ela sair para a missa na manhã seguinte e comecei a vasculhar. No fundo da caixa de papéis, encontrei uma pasta com documentos antigos e ali estava o começo da revelação, uma certidão de nascimento com meu nome, mas o nome da mãe era outro. Ana Paula Rodrigues. Meu coração disparou. Quem era Ana Paula? Eu nunca ouvirá esse nome. Por um segundo, achei que podia ser um erro, mas quanto mais eu lia, mais meu mundo desmoronava. Ana Paula tinha nascido em 1980. E quem é que nasceu em 1980 naquela casa? Marcelo, ou melhor, não. Ana Paula era minha mãe biológica. E Marcelo? Marcelo era meu tio. A ficha caiu de uma vez só. Senti o chão se abrir. Comecei a tremer, a respirar rápido. Aquilo não podia ser verdade. Fui até o quarto de minha mãe, ou melhor, minha avó, e comecei a procurar mais pistas. Encontrei uma foto antiga, meio apagada, de uma jovem grávida com os mesmos traços que via todo dia no espelho. Era ela. Era Ana Paula, minha mãe. Quando Dona Teresa voltou da missa, eu estava sentada na sala com os documentos em mãos, olhos inchados. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Ela parou na porta, ficou ali imóvel por alguns segundos e então disse a frase que mudou tudo. Porque ela não podia te criar. E eu não suportava te perder. Eu não sabia o que doía mais em descobrir que minha vida inteira tinha sido uma mentira ou ver o rosto da mulher que eu sempre chamei de mãe desmoronando diante de mim. Dona Teresa, sou minha avó, entrou lentamente na sala, como se cada passo pesasse uma tonelada. Sentou-se na poltrona de sempre, a mesma onde costumava fazer crochê nas tardes de domingo, e encarou o vazio.
Seus olhos estavam marejados, mas havia algo de resignado em sua expressão, como se esse momento já fosse esperado. Ela tinha só 17 anos, Luía. Era uma menina, uma criança tentando esconder outra criança dentro de si, começou, com a voz embargada. Ana Paula ficou grávida daquele maldito, um homem mais velho, casado. Ela não queria contar para ninguém. Tentou até tirar a própria vida. Eu a encontrei a tempo, mas já era tarde demais para qualquer outra coisa. Eu não conseguia dizer nada. Minhas mãos tremiam, os papéis ainda entre os dedos. Era como assistir a um filme sobre outra pessoa, exceto que eu era a protagonista involuntária. Ela esteve aqui, nesta casa. Chorava todas as noites. Eu tentei de tudo, mas ela não queria ser mãe. Ela me implorou. Disse que, se eu não criasse você, ela ia embora. E foi o que fez. E ninguém me contou. Explodi finalmente. Marcelo sabia? Ela assentiu com a cabeça lentamente. Sabia. Ele era muito novo, mas entendeu. A gente combinou que ninguém nunca diria nada, nem para você, nem para ninguém de fora. Ana Paula sumiu no mundo. Mandava uma carta de vez em quando. Eu respondia, até que um dia parou de escrever, nunca mais deu notícias. E vocês simplesmente deixaram por isso mesmo? Você era minha neta, sim. Mas, a partir do momento em que coloquei você nos braços, você virou minha filha. Eu fiz tudo o que pude, Luísa. Errei, eu sei, mas foi por amor. Foi para te proteger. Essas palavras, ditas com tanta emoção, apenas aumentaram meu desespero. Eu sentia raiva, confusão, uma tristeza que não sabia explicar. Como confiar novamente em alguém que escondeu a verdade mais básica da minha existência? Me levantei. Precisava de ar. Saí correndo da casa sem rumo. Fui parar no campo atrás da escola onde trabalho. Um lugar silencioso onde costumava ir quando queria pensar. Sentei na grama e chorei como não chorava há anos. Meu cérebro parecia encurto. Cada lembrança da infância agora era reavaliada. Será que, quando eu chamava minha mãe de mãe, ela se sentia culpada? Será que Marcelo me evitava porque não sabia como lidar com o segredo? Naquela tarde, decidi que precisava confrontar o outro lado da história, Ana Paula. Mas eu não fazia ideia de onde ela estava. A última informação concreta sobre ela datava de mais de 20 anos atrás. Voltei para casa no fim do dia, exausta. Dona Teresa estava na cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu não disse nada. Ela também não. O silêncio era ensurdecedor. Na manhã seguinte, procurei Marcelo. Liguei para ele e pedi que nos encontrássemos em um café discreto no centro da cidade. Ele chegou tenso, como se já soubesse do que se tratava. A vovó te contou, né? Foi a primeira coisa que disse. Assenti, encarando-o. Por que ninguém me contou antes, Marcelo? Por que você me deixou crescer acreditando em uma mentira? Ele suspirou fundo. Porque prometeram que seria o melhor para você. E no começo eu era só um garoto. Depois, a mentira já estava tão enraizada que parecia tarde demais para voltar. Eu tentei, juro que tentei várias vezes contar, mas a avó sempre dizia que ia te destruir. Eu tenho o direito de saber quem sou. Tenho o direito de saber da minha mãe. Onde ela está? Marcelo olhou para os lados e baixou a voz. A última vez que tivemos notícia dela foi há uns 5 anos. Ela mandou uma carta para a avó. Estava morando em São Paulo, tinha recomeçado a vida, se casado. Não deu muitos detalhes, mas deixou um endereço. Meu coração disparou. Você tem esse endereço? Tenho. Guardei. Caso um dia você quisesse saber. Ele me entregou um papel dobrado. Eu o segurei como se fosse um pedaço de mim mesma. Naquela noite, fiquei horas encarando o endereço. Minha mãe biológica estava viva e talvez, só talvez, ainda houvesse respostas. Eu sabia que não podia continuar vivendo com aquele vazio, não sem entender quem era Ana Paula,
quem era eu. Na manhã seguinte, fiz minha mala, ia para São Paulo. A estrada até São Paulo parecia mais longa do que realmente era, não apenas pela distância física, mas pela tempestade emocional que se formava dentro de mim a cada quilômetro percorrido. Eu nunca tinha saído sozinha da minha cidade. Era como se, pela primeira vez, estivesse me libertando ou me perdendo de tudo o que conhecia. Na mala levei poucas roupas, mas dentro de mim carregava uma tonelada de perguntas não respondidas. Quando cheguei à rodoviária do Tietê, já era fim de tarde. Peguei um táxi antigo e mostrei o endereço que Marcelo me deu. O motorista me olhou pelo retrovisor e perguntou: primeira vez em São Paulo? Assenti, tentando esconder o nervosismo. O caminho até o bairro indicado passou por avenidas movimentadas, ruas estreitas, prédios altos e uma multidão apressada. Tudo era novo e caótico, contrastando com a calmaria da minha cidade natal, mas, no fundo, aquilo fazia sentido. Era como se eu estivesse entrando num mundo paralelo, um mundo onde minha mãe biológica havia vivido, escondida de mim. O bairro era simples, mas bem cuidado. Cheguei em frente a um pequeno sobrado com a fachada azul desbotada. O número batia com o do papel, respirei fundo. Minhas mãos suavam. Eu estava prestes a bater na porta de uma estranha que me deu a luz. Subi os 3 degraus. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo. Houve passos. O coração começou a bater mais forte. A porta se abriu devagar. Diante de mim, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos castanhos escuros presos num coque simples, olhos fundos e uma expressão confusa. Pois não. Fiquei sem palavras. Por um momento, me vi travada, como se minha voz tivesse desaparecido. Você é Ana Paula? Consegui perguntar com a voz trêmula. Ela franziu o senho. A expressão mudou de confusa para assustada. Quem está perguntando? Eu sou sua filha. O tempo parou. Ana Paula deu um passo para trás, levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Luía, sim, ela desabou. As lágrimas correram livremente. Sem pensar, ela me puxou para um abraço apertado, intenso, desesperado. E eu chorei também. Chorei tudo que estava guardado, anos de silêncio, de ausência, de saudade que eu nem sabia que existia. Nos sentamos na pequena sala dela. Tudo ali era simples, acolhedor. Fotos nas paredes, nenhuma minha, claro, mas havia uma paz estranha naquele lugar. Eu achei que você nunca viria, se ela disse com a voz embargada. Eu achei que você nunca me quis. Ela me olhou, os olhos vermelhos de choro. Não é verdade. Eu te quis mais do que tudo, mas eu tinha medo. Medo de repetir os mesmos erros que minha mãe cometeu comigo. Medo de te arrastar para minha confusão. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu precisava entender. Precisava ouvir tudo. Por que você foi embora? Por que me deixou? Ela respirou fundo, encarando o vazio. Porque eu era fraca. Covarde. Tinha vergonha, medo, revolta. E sua avó, sua mãe, era a única pessoa que me dava algum chão. Quando ela disse que criaria você como filha, eu aceitei. Mas cada dia longe de você foi como morrer um pouco. Eu escrevia cartas para ela, perguntando como você estava, mas ela dizia que era melhor você crescer acreditando que ela era sua mãe. Eu aceitei porque achei que fosse o melhor para você, mas me arrependi todos os dias da minha vida. Você se casou? Tem outra família? Perguntei. Ela hesitou por um segundo. Casei sim. O nome dele é Gustavo. Ele sabe de você. Sabe que eu tive uma filha, mas nunca contamos os detalhes. Ele tentou me convencer a te procurar várias vezes, mas eu não tinha coragem. Eu tinha medo de ouvir que você me odiava. E você achava que eu ia te agradecer por me abandonar? Perguntei, magoada. Ela baixou a cabeça. Não. Eu nunca esperei perdão.
Só esperei uma chance de olhar nos seus olhos e dizer: "E me perdoa por tudo." Aquela frase me desarmou. Eu não sabia o que dizer. Queria gritar, chorar, abraçar, tudo ao mesmo tempo. Era confuso demais. Fiquei em São Paulo aquele fim de semana. Dormi no pequeno quarto de hóspedes. Conversamos muito, choramos, rimos até um pouco. Ela me mostrou álbuns antigos, me contou sobre a vida dela. Conheci Gustavo, que foi gentil, respeitoso e me tratou com um carinho surpreendente. Mas no fundo havia um buraco que nenhuma conversa preenchia. No domingo à noite, quando eu me preparava para voltar, ela me segurou pela mão. "Luía, eu sei que não posso voltar no tempo, mas se você me permitir, eu queria ser parte da sua vida de algum jeito. Nem que seja só como amiga, como alguém que te ama de longe. Só me dá essa chance." Olhei para ela. Era a mulher que me trouxe ao mundo, mas que não esteve lá quando eu mais precisei. E ao mesmo tempo, era alguém que carregava uma dor imensa. Talvez o perdão não venha de uma vez, mas naquele momento eu soube que não queria carregar ódio. Queria respostas, sim, mas também queria paz. "Vamos começar devagar", respondi sem promessas. "Mas vamos tentar." Nos abraçamos mais uma vez. Pela primeira vez na vida, senti que estava conhecendo quem eu realmente era. Voltar para casa depois daquele fim de semana em São Paulo foi como entrar em um mundo que já não me pertencia mais. A cidade parecia menor, a casa de Dona Teresa mais silenciosa do que nunca. Era estranho olhar para ela agora, sabendo da verdade. A mulher que me criou não era apenas minha avó, mas também a guardiã do maior segredo da minha vida. No dia seguinte, acordei cedo. Tentei seguir minha rotina como professora, como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Ao ver os rostinhos curiosos dos meus alunos, perguntava-me como seria se algum deles estivesse vivendo uma mentira parecida com a que vivi. Será que um dia eles também teriam suas certezas arrancadas do peito? Voltei para casa no fim da tarde e encontrei Dona Teresa sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos. Ela não disse nada. Eu também não, mas o silêncio já não bastava. "Eu a encontrei", disse sem rodeios. Ela ergueu os olhos, surpresa, e seus lábios tremeram. E ela chorou. Me pediu perdão. Disse que sempre quis fazer parte da minha vida, mas não teve coragem. Eu não sei o que pensar ainda, mas estou tentando entender. Dona Teresa soltou um suspiro longo, como quem vinha segurando a respiração há anos. "E você, perdoou?" "Não sei. Mas não quero viver com raiva. Não quero me tornar amarga como", e hesitei. "Como eu", se ela completou por mim. Nos encaramos por alguns segundos. Pela primeira vez, vi fragilidade nos olhos dela. Não a rigidez habitual, mas uma tristeza profunda. "Eu fiz o que achei que era certo", disse ela baixinho. "Achei que estava salvando vocês duas, mas talvez só tenha criado feridas diferentes." "Criou, sim. Mas também me deu amor. E isso também conta." Ela chorou. Pela primeira vez em muitos anos, vi Dona Teresa chorar de verdade. Me aproximei e sentei ao lado dela. Ficamos ali em silêncio, lado a lado, sem saber exatamente como reconstruir algo que nunca foi totalmente verdadeiro. Na semana seguinte, as coisas começaram a mudar sutilmente. Recebi uma carta de Ana Paula, escrita à mão, com palavras sinceras, contando mais detalhes da juventude dela, das escolhas, dos medos. Começamos a nos falar por telefone, mensagens, vídeos curtos. Era estranho, mas reconfortante. Marcelo também me ligou. "Que você foi até São Paulo", disse meio sem jeito. "Fui sim. Era algo que eu precisava fazer." "E aí?" "Estamos nos conhecendo devagar." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu queria te pedir desculpa, Luía, por ter feito parte dessa mentira. Você era só um menino quando tudo começou, Marcelo. Mas agora espero que a gente possa ser mais honesto um com o outro. Pode contar comigo, de verdade."
Comecei a perceber que a minha vida, antes tão segura e previsível, agora estava em transformação. E por mais doloroso que fosse, havia uma liberdade estranha nisso. Foi então que Ana Paula me fez um convite inesperado. Vem passar um final de semana aqui de novo. Quero te mostrar um lugar especial. E quero que você conheça minha filha. Parei. Reli aquela mensagem várias vezes. Filha? Ela tinha outra filha, era óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar. Fiquei tonta. Ela seguiu escrevendo. Ela tem 10 anos, se chama Clara, e ela sabe que tem uma irmã mais velha. Demorei um dia inteiro para responder. Não sabia se estava pronta para isso, mas algo dentro de mim disse que sim. Aceitei o convite. E mal sabia eu que aquele reencontro traria uma nova reviravolta para minha história. Voltar para São Paulo pela segunda vez em tão pouco tempo me causava sensações mistas. Agora não era só reencontrar Ana Paula, mas conhecer Clara, minha irmã. Uma criança de 10 anos que até poucas semanas atrás nem existia no meu universo. O coração batia acelerado quando desci do ônibus. A cidade, com sua pressa habitual, parecia nem notar minha presença, mas eu me sentia como uma visitante em território desconhecido, prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo outra vez. Ana Paula me esperava no mesmo ponto de encontro. Ela estava nervosa, mas sorriu ao me ver. No caminho até a casa dela, conversamos sobre amenidades. Era como se estivéssemos ensaiando uma intimidade que ainda não existia, mas que ambas desejávamos. Ela está ansiosa para te conhecer, disse Ana Paula, mexendo no volante, sem tirar os olhos da rua. Eu contei para ela sobre você há alguns meses. Disse que tinha tido uma filha muito jovem. Ela ficou em silêncio na hora, mas depois me encheu de perguntas. Assenti, apertando a alça da bolsa no colo. Chegamos. Clara estava na porta, observando pelo vidro. Assim que descemos do carro, ela correu até nós. Era uma garotinha de olhos castanhos, curiosos e cabelos cacheados, presos num rabo de cavalo. Oi, disse ela sorrindo, mas com uma pontinha de timidez. Oi, Clara, respondi me abaixando um pouco. Eu sou a Luía, minha irmã. Ela completou com simplicidade desarmante. Sorri. Foi impossível não me emocionar. Ela me puxou pela mão com a naturalidade de uma criança que ainda não compreende a complexidade dos adultos, mas entende que o afeto é a linguagem mais universal que existe. Passamos o sábado juntas, fomos ao parque, comemos pizza, assistimos a um filme na sala. Clara me mostrou seus desenhos, seus cadernos da escola, me fez perguntas sobre meu trabalho, minha infância. Você era parecida comigo quando tinha a minha idade? Ela perguntou encostada no meu ombro. Acho que sim, mas você parece ser mais corajosa do que eu era. Ela sorriu orgulhosa. A noite depois que Clara foi dormir, Ana Paula e eu nos sentamos na varanda. A conversa se aprofundou. Você teve medo de me odiar, né? Perguntei. Mais do que tudo, mas o que me assustava mesmo era você não querer me conhecer. Achei que seria tarde demais. Ainda dói. Não vou mentir, mas estar aqui me ajuda a entender. Ela olhou para o céu estrelado. Quando Clara nasceu, eu prometi que nunca mais esconderia nada de ninguém. Mas mesmo assim levei anos para contar para ela sobre você. Eu ainda estava aprendendo a ser mãe, tentando perdoar a mim mesma. E ela sabe tudo, sabe o que pode entender. Contei que tive você muito nova, que sua avó te criou e que agora a gente está se reaproximando. Ela ficou feliz, sempre quis ter uma irmã. E o Gustavo, ele tem sido um apoio imenso. Ele diz que o passado não nos define, mas que precisamos enfrentá-lo para seguir em frente. Fiquei em silêncio. Havia algo reconfortante naquele lar. Não perfeito, mas honesto. Era o tipo de amor que eu sempre desejei, transparente, mesmo com cicatrizes. Antes de dormir, recebi uma mensagem de Marcelo. Está tudo bem por aí? Respondi com uma única frase. Está começando a ficar. E era verdade.
Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava reconstruindo algo, não apenas a relação com minha mãe biológica, mas comigo mesma. O que eu ainda não sabia era que o passado ainda guardava mais uma surpresa, uma última peça do quebra-cabeça. E essa viria de onde eu menos esperava. Na manhã de domingo, acordei com uma sensação estranha no peito. A noite havia sido tranquila. Clara dormia no quarto ao lado. Ana Paula preparava o café na cozinha e ainda assim havia um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Durante o café da manhã, Ana Paula hesitou algumas vezes, como se quisesse dizer algo e não conseguisse. Ela mexia no açúcar do café com insistência, os olhos evitavam os meus. Tem alguma coisa que você ainda não me contou, né? Perguntei sem rodeios. Ela parou, olhou diretamente para mim, respirou fundo e confirmou com um gesto silencioso. Luísa, tenho uma última coisa. Algo que sua avó me implorou para nunca contar e eu guardei até agora, mas acho que você merece saber. Senti o coração acelerar. Meus dedos apertaram a caneca com força. O que é? Ela hesitou por longos segundos. O silêncio entre nós era ensurdecedor. O homem que me engravidou, ele não era apenas mais velho, ele era próximo da família. Muito próximo. Quem? Perguntei já sentindo o estômago. Ana Paula baixou os olhos e disse com a voz trêmula: Vera, o irmão do seu avô, o irmão do marido da dona Teresa. Fiquei em choque. O irmão do vovô. Sim, o seu tio-avô. As palavras bateram forte como um tapa no rosto. O sangue sumiu do meu corpo. Eu mal conseguia respirar. Ele me assediava desde os 14 anos. A vovó desconfiava, mas nunca quis enfrentar isso. Ela dizia que era coisa da minha cabeça. Quando descobriu a gravidez, me trancou em casa. Disse que ninguém podia saber, que era melhor para todo mundo que você fosse criada como filha dela. E ela o expulsou da casa, mas nunca contou para ninguém o motivo verdadeiro. Disse que ele tinha tentado roubar dinheiro da família. Foi a desculpa. Eu tremia dos pés à cabeça. Uma mistura de raiva, nojo, incredulidade. E ele ainda está vivo? Não. Faleceu há alguns anos. Teve um infarto. Morava sozinho. Nunca mais teve contato com a família. Senti vontade de vomitar. Minha origem estava marcada por um silêncio cruel, por algo muito mais doloroso do que eu imaginava. Por que ninguém me contou isso antes? Porque era pesado demais. Porque sua avó queria te proteger da vergonha, da dor, do julgamento, mas talvez tenha sido mais cruel esconder. E eu fui covarde de novo. As lágrimas escorriam no meu rosto. Tudo que eu achava que já tinha superado voltava com força total. Aquela última peça do quebra-cabeça não me trazia alívio, trazia um buraco ainda maior. Me levantei, fui até o banheiro e fiquei ali por longos minutos, lavando o rosto, respirando fundo. Não queria que Clara me visse daquele jeito. Quando voltei, Ana Paula estava de pé, parada na porta, com os olhos inchados. Eu não espero que você me perdoe, Luísa, nem sua avó, nem ninguém. Só espero que você não carregue essa dor sozinha, porque apesar de tudo, você é a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo que tenha vindo do pior momento da minha vida. Naquele instante, tudo dentro de mim parecia incompleto. Eu queria fugir, queria esquecer, queria gritar, mas também queria compreender, queria curar. Demorei horas até conseguir falar de novo. E quando falei, minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Eu não vou fugir disso, nem de você. Mas agora eu preciso de tempo para absorver tudo, para entender quem eu sou, além do que aconteceu comigo. Ela assentiu e respeitou meu silêncio. Na segunda-feira voltei para casa. A viagem foi longa, silenciosa, pesada. Mas dentro de mim, uma nova decisão começava a nascer. Eu precisava fazer algo com aquela verdade. Não podia simplesmente guardar como um fardo. Era hora de confrontar Dona Teresa. Mais uma vez, cheguei em casa no fim da tarde, exausta, com o corpo de tantas emoções acumuladas.
A cidade parecia cinza, abafada. Entrei sem fazer barulho, mas Dona Teresa já me esperava na sala, como se soubesse que aquele momento era inevitável. Ela me olhou por alguns segundos, não perguntou nada, apenas observou. Você sabia que eu descobriria, né? Disse eu com a voz seca. Ela assentiu lentamente e então, com um suspiro amargo, murmurou. Descobriu tudo? Sim, que ele era seu cunhado que abusava da sua filha, que você encobriu, que mentiu, que me criou em cima de um silêncio doentio. Ela não reagiu de imediato, apenas abaixou os olhos. Seus ombros curvados pareciam carregar o peso de uma vida inteira. Eu fiz o que achei que era certo. Não, você fez o que era mais fácil. Escondeu a verdade, jogou a dor da sua filha debaixo do tapete e me deu uma vida que, por mais tranquila que fosse, foi construída em cima de uma tragédia. Você acha que foi fácil para mim? Ela levantou os olhos, agora cheios de lágrimas. Achar sua filha no chão, sangrando, dizendo que queria morrer, ver seu próprio sangue e implorar para sumir do mundo. Eu fiz tudo o que pude para salvar vocês duas. Mas esconder tudo isso me privou de saber quem eu era. Você me tirou o direito de escolher como lidar com minha história. Eu achei que estava te protegendo, que estava protegendo ela também. E por anos funcionou. Você foi uma boa menina. Te dei tudo o que podia. Você cresceu saudável, feliz e mais incompleta. Sempre me senti deslocada, respondi. Sempre soube que tinha algo errado. E agora você prefere o quê? Saber que nasceu de um abuso, que sua mãe biológica foi destruída por isso? Você acha mesmo que isso vai te trazer paz? Fiquei em silêncio. As palavras dela doíam, mas eram reais. A verdade não trazia paz. Trazia dor, revolta, um nó impossível de desatar. Eu não escolhi nascer, vó, mas agora que sei a verdade, vou escolher como viver com ela. E não vai ser fingindo que nada aconteceu. Ela se levantou, caminhou até a janela e ficou ali olhando o horizonte, como se procurasse por um tempo que não voltava mais. Quando ele apareceu, era charmoso, educado. Meu marido o tratava como irmão de verdade, mas eu sempre senti que havia algo de errado. Só não imaginei que seria com minha filha. Quando ela engravidou, eu quase enlouqueci. Queria matar ele, mas não pude. Só consegui afastá-lo e guardar o segredo. Me parecia a única saída. O que você sentiu quando olhou para mim pela primeira vez? Sabendo de tudo? Ela se virou. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo de firmeza na voz. Eu vi esperança. Vi uma chance de reparar, mesmo que um pouco, o estrago. E sim, fui egoísta. Porque te amei como filha, como se você pudesse me livrar da culpa que eu carregava. As palavras dela bateram fundo. Pela primeira vez vi a humanidade por trás da frieza. Ela não era um monstro, era uma mulher quebrada que tentou consertar tudo com as ferramentas erradas. Nos sentamos novamente, dessa vez sem a raiva inicial, apenas com um silêncio denso entre nós. Eu não te odeio, vó, disse, mas também não posso mais fingir que somos quem éramos antes. Eu sei. Preciso de espaço. Preciso entender quem sou fora dessa casa, fora desse papel que você me deu. Ela assentiu com um sorriso triste. Só te peço uma coisa, Luía. Não carrega essa dor sozinha. Eu não consegui lidar com ela. Não quero que você repita isso. Naquela noite fiz as malas, não por briga, nem por fuga, mas porque era hora de construir minha vida com as verdades que agora me pertenciam. Fui dormir na casa de uma amiga e no dia seguinte comecei a procurar um lugar só meu. Mas mal sabia eu que ao tentar recomeçar, a vida ainda me preparava um último confronto com alguém que eu nunca imaginei que um dia cruzaria o meu caminho. Os primeiros dias fora de casa foram estranhamente silenciosos. Me hospedei na casa da Amanda, uma amiga de infância que me recebeu de braços abertos, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Lu, você tá pálida. Parece que não dorme há dias, disse ela enquanto me servia um chá quente. Eu tenho vivido 27 anos em 2 meses.
É muita coisa para absorver, respondi, tentando sorrir, mas meu corpo pedia descanso. Amanda era do tipo prática, mais carinhosa. Sabia respeitar o silêncio, e às vezes era tudo o que eu precisava. Passei a semana ajudando na escola, procurando um apartamento simples para alugar, tentando retomar minha rotina, mas nada parecia normal. Até que numa sexta-feira de manhã, recebi um envelope pardo com meu nome escrito à mão. Não havia remetente. Amanda me entregou com a testa franzida. Deixaram isso na portaria. Era para você. Sentei no sofá, hesitante. Abri o envelope devagar. Dentro havia uma única folha escrita em letras firmes, porém tremidas. Luía. Meu nome é Antônia. Sou filha do homem que te gerou. Sei que isso pode parecer estranho e talvez você não queira ouvir nada de mim, mas carrego comigo uma história que pode mudar a forma como você vê tudo isso. Se quiser me ouvir, estarei no Café das Mangueiras. Domingo, às 10 horas. Com respeito. Antônia. Senti o sangue gelar. Filha dele? Do homem que abusou da minha mãe. Aquilo parecia surreal. Por que ela queria me encontrar agora? O que ela sabia? E principalmente, por que eu sentia que precisava ir? Passei o sábado inteiro debatendo comigo mesma. Conversei com Ana Paula por telefone, que ficou em choque com a carta. Eu conheci Antônia anos atrás, contou ela. Ela era uma menina quieta, mas doce. Nunca soube de nada. Seu pai nunca deixou a família perceber quem ele realmente era. E você acha que eu devo encontrá-la? Só você pode responder isso, filha. Mas às vezes o fim da nossa história não está nas mãos de quem nos feriu, mas nas mãos de quem também foi ferido sem saber. No domingo, vesti uma blusa leve, calça jeans e fui ao tal café. Era um lugar simples, escondido entre árvores e sombras, quase poético. Antônia já estava lá, sentada perto da janela com uma xícara entre as mãos. Era uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo grisalho nas pontas e um olhar que misturava força e culpa. Quando me viu, se levantou. Luía. Assenti, sentando diante dela. Havia um silêncio tenso entre nós. Obrigada por vir, disse ela. Sei que deve estar sendo difícil. Pode começar. Só me diga por quê. Ela respirou fundo e começou. Eu só soube da existência da sua mãe há alguns anos, quando minha mãe, já muito doente, contou que meu pai havia tido um envolvimento impróprio com uma parente distante. Na época, ninguém sabia os detalhes. Ela não dizia nomes, só que houve uma gravidez e que meu pai foi afastado da família. Comecei a investigar e encontrei registros. Vi o nome da Ana Paula. Encontrei fotos antigas, cartas trocadas entre ele e um parente. E então descobri você. E por que veio até mim? Porque eu também fui criada numa mentira. Meu pai era carinhoso comigo, sim, mas ao crescer percebi o quanto ele era controlador, agressivo com minha mãe. O que ele fez, minha visão sobre ele se destruiu. Eu precisava te encontrar. Precisava te dizer que, mesmo que você tenha vindo de um ato terrível, você é mais do que isso. Ela pausou com lágrimas nos olhos. Eu não vim aqui para justificar meu pai, pelo contrário. Eu vim para pedir desculpas, mesmo que eu não tenha culpa direta, porque meu sangue também carrega essa mancha. Mas eu não quero ser conivente com isso. E se de alguma forma minha presença puder te dar algum tipo de paz ou de compreensão, estou aqui. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Não sabia o que sentir. Aquela mulher, estranha até ontem, agora estava ali, abrindo o coração para mim. Pela primeira vez, eu sentia que não era a única a carregar aquele fardo. Você é irmã dele, então? Meio-irmã, de mãe diferente. Mas sim, e tecnicamente, sua tia. Embora eu entenda se você não quiser nenhum laço comigo. Suspirei. Olhei para fora, vi uma árvore balançando levemente com o vento. Eu não sei o que isso significa ainda, mas agradeço por ter vindo, por ter tido coragem de olhar para isso de frente.
Ela sorriu com um alívio sincero. Nos despedimos com um aperto de mão longo e, quando ela se foi, algo dentro de mim se acalmou. Talvez naquela mesa de café eu tenha entendido que minha história não precisava ser apenas uma tragédia. Ela podia ser também um ponto de virada. Depois daquele encontro com Antônia, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, senti que eu não era apenas a herdeira de um segredo sombrio, mas sim alguém que podia reescrever o próprio destino, não como vítima, mas como protagonista da minha história. Voltei para a casa de Amanda com um olhar mais firme. Passei o restante do domingo em silêncio, refletindo sobre tudo. Escrevi páginas e páginas em meu caderno, não para publicar, nem para mostrar a ninguém, apenas para mim. Para organizar os sentimentos, para entender de verdade quem eu era agora. Na semana seguinte, assinei o contrato de um pequeno apartamento de um quarto no centro da cidade. Era modesto, mas só meu. Pela primeira vez, teria um lar construído com as minhas escolhas. Convidei Ana Paula e Clara para virem conhecer. Elas chegaram no sábado de manhã com uma torta de frango e um sorriso animado. Uau, disse Clara, olhando ao redor, você mora aqui sozinha? Agora sim, respondi sorrindo. E ainda não sei cozinhar quase nada, então vou precisar de ajuda com essa torta. Rimos as três juntas. Foi uma tarde leve. Clara ajudou a montar a cortina do quarto com toda a concentração do mundo, enquanto Ana Paula arrumava alguns pratos no armário. À noite, jantamos no chão da sala, em cima de uma toalha de mesa estendida, com copos de plástico e risadas sinceras. Ana Paula me observou por alguns segundos em silêncio. Você tá diferente, disse. Diferente como? Mais inteira. Mais firme. Você parece alguém que se encontrou. Pensei por um momento antes de responder. Acho que ainda estou me encontrando, mas agora, pelo menos, não estou mais fingindo que sou outra pessoa. Ela sorriu com os olhos brilhando. Naquela noite, depois que elas foram embora, sentei na varanda do pequeno apartamento. O céu estava limpo e uma brisa suave me envolvia. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para Dona Teresa. Oi, vó. Me mudei. Estou bem. Ana Paula e Clara vieram me visitar hoje. Quero te ver em breve. Ainda temos muito para conversar. Te amo. Enviei. E senti uma leveza quase estranha. Não era perdão completo ainda, mas era amor, se isso já era muito. Nos dias seguintes, recebi mensagens de Antônia também. Ela me mandava pequenos textos, trechos de livros, até uma poesia que havia escrito sobre o peso do silêncio. Começamos a conversar com frequência. Descobrimos que compartilhávamos mais semelhanças do que imaginávamos, o gosto por literatura, o medo de repetir padrões, a vontade de romper ciclos. Em pouco tempo, ela se tornou algo que eu nunca imaginei, uma amiga, uma parte da minha história que, mesmo dolorosa, trazia cura. Decidi também procurar um terapeuta. Pela primeira vez entendi que não precisava carregar tudo sozinha. E a cada sessão, uma nova camada se revelava. Era difícil, sim, mas libertador. Numa tarde qualquer, enquanto preparava uma atividade para meus alunos, me peguei sorrindo sozinha. Pela primeira vez em meses, senti paz. A história da minha origem não mudou, mas agora eu era quem decidia como ela seria contada. E, acima de tudo, entendi algo que mudou tudo, eu não sou o que aconteceu comigo, ou sou o que eu escolho fazer com isso. Os dias começaram a tomar um ritmo mais leve. O caos emocional deu lugar a pequenos momentos de paz, como uma xícara de chá quente em uma manhã fria ou o som das risadas de Clara durante uma chamada de vídeo. Era como se eu estivesse finalmente respirando com os próprios pulmões. Na semana seguinte, combinei de encontrar Dona Teresa num café discreto da cidade. Era o nosso primeiro encontro desde que saí de casa. Não sabia o que esperar, se haveria frieza, culpa, resistência. Mas quando ela chegou, percebi de imediato que algo havia mudado. Ela parecia menor, não fisicamente, mas no jeito, como se tivesse se despido da armadura de matriarca inabalável. Sentou-se à minha frente com um olhar sincero, cansado, mas aberto. Você está bem?
Foi a primeira coisa que ela disse. Estou melhor do que estive em muito tempo. Ela assentiu, olhou ao redor, mexeu na xícara. Eu não esperava que você ainda quisesse me ver. Eu quero, porque apesar de tudo, você é parte de mim. E eu não quero carregar rancor. Já carreguei dor demais. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não sei como reparar tudo, mas se você me permitir, quero tentar. A gente pode começar devagar, respondi com sinceridade. Ela sorriu, e eu senti que ali havia uma chance real de reconstrução, não da antiga relação, mas de uma nova, mais honesta, mais humana. Na mesma semana, fui convidada para falar em uma roda de conversa na escola onde trabalho, sobre o poder da verdade nas famílias. Eu hesitei, mas aceitei. Falei sobre como as mentiras, mesmo as protetoras, podem ferir mais do que a verdade, e sobre como o perdão, quando verdadeiro, pode ser libertador. As reações foram comoventes. Algumas mães choraram, outras me abraçaram no final. Uma adolescente se aproximou e disse: Eu achava que era a única com uma família bagunçada. Obrigada por me mostrar que dá para sobreviver. Saí daquele evento com o coração cheio. Pela primeira vez vi que minha dor podia ser útil, que meu caminho, mesmo torto, podia ajudar outros a se encontrarem. No fim do mês, fizemos um almoço especial no meu apartamento. Eu, Ana Paula, Clara, Antônia, Dona Teresa, sim, ela também foi. E até Amanda. Era uma mistura improvável de pessoas, histórias e dores, mas ali, naquela mesa apertada, havia algo precioso, reconciliação. Clara, sentada ao meu lado, segurou minha mão e disse: Você é minha irmã preferida. Eu sou sua única irmã, boba, respondi rindo. Mesmo assim, é minha preferida, disse ela, com aquele sorriso que derretia qualquer tristeza. Olhei ao redor. Ana Paula conversava com Antônia, trocando receitas. Dona Teresa ajudava Amanda a servir o bolo. Era imperfeito, claro. Ainda havia silêncios e hesitações, mas havia também amor. E pela primeira vez, amor sem mentiras. Mais tarde, enquanto lavava a louça, Ana Paula se aproximou e disse: Você mudou tudo, Luísa. Obrigada por não ter virado as costas para mim. A gente não escolhe de onde vem, mãe, mas pode escolher para onde vai. Ela sorriu, e naquele instante, eu soube que não precisava mais buscar minha identidade no passado. Ela estava ali, na frente do espelho, nas minhas escolhas, nas minhas palavras, nos laços que decidi manter e nos que decidi perdoar. Ainda havia mais a viver. Mas agora eu não carregava mais o peso de uma mentira. Eu carregava a força da verdade. Nos meses que se seguiram, minha vida começou a ganhar um ritmo novo. Não era mais sobre curar feridas abertas, mas sobre cultivar o que havia florescido a partir delas. Minha casa simples virou um ponto de encontro. Aos poucos, aquela sala modesta se enchia de conversas, risadas e até algumas lágrimas, mas agora de emoção, não de dor. Ana Paula e Clara vinham com frequência. Dona Teresa, com mais timidez, também apareceu em alguns finais de semana, sempre trazendo uma sobremesa e uma expressão entre culpa e ternura. Antônia passou a fazer parte da minha rotina também. Às vezes nos encontrávamos para tomar café, outras apenas trocávamos mensagens. Era curioso como alguém que eu jamais imaginaria conhecer se tornou um elo de cura tão importante. Uma tarde, conversando com ela num parque, perguntei: Você já perdoou seu pai? Ela demorou a responder. Eu acho que perdoei o suficiente para não me prender a ele, mas não ao ponto de esquecer o que ele fez. Aprendi que perdão não é esquecer, é decidir que aquilo não vai me definir. Aquilo ficou ecoando dentro de mim. Comecei a pensar em tudo o que havia me moldado. Minha infância com Dona Teresa, os olhares frios de Marcelo, as perguntas sem respostas, a dor escondida em cada aniversário, cada elogio, cada ausência, se percebi, tudo aquilo fazia parte de mim, mas não me definia mais. Resolvi escrever um relato, um texto longo, honesto, cheio de nuances, não para expor ninguém, mas como forma de libertação. Enviei para uma revista online sobre histórias de superação.
Para minha surpresa, me responderam em poucos dias. Luísa, seu texto é poderoso. Queremos publicá-lo. Aceitei. E semanas depois ele estava no ar. O título era simples: E a mentira que me criou, a verdade que me libertou. A repercussão foi maior do que eu esperava. Recebi e-mails de pessoas do país inteiro, gente que passou por adoções não reveladas, traições familiares, segredos dolorosos, pessoas que encontraram no meu texto um espelho. Foi então que recebi uma ligação inesperada da diretora da escola. Luísa, seu texto nos tocou profundamente. Gostaríamos de propor algo, que você coordenasse um projeto com os alunos sobre identidade, verdade e pertencimento. Aceitei sem pensar duas vezes. O projeto começou como uma simples roda de conversa, mas se transformou em algo maior. Os alunos escreveram cartas para si mesmos, fizeram desenhos sobre suas famílias e montaram um mural com frases como: A verdade me fortalece e não tenho vergonha da minha história. Fiquei emocionada. Era como ver minha dor se transformar em ponte para os outros. Em casa, Ana Paula me abraçou após ler os comentários na publicação. Eu sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei que fosse transformar tudo isso em algo tão bonito. Eu não sou especial, mãe. Eu só decidi não ser refém do que aconteceu. Ela sorriu emocionada. E é isso que faz de você especial. No fim do ano, fizemos uma ceia de Natal no meu apartamento, simples, com luzinhas penduradas na parede e pratos improvisados, mas com o coração cheio. Marcelo também veio. Trouxe a esposa e o filho. Nos olhamos de forma diferente agora. Não havia mais distância, apenas compreensão. Você é mais forte do que todos nós juntos, Lu. Ele disse enquanto lavava a louça comigo. E eu te admiro por isso. Sorri pela primeira vez em muito tempo, sem peso no peito. Naquela noite, Clara me puxou pela mão até a varanda. Posso te contar um segredo? Claro. Quando crescer, quero ser igual a você. Segurei suas mãozinhas pequenas e disse com os olhos cheios d'água. Espero que você seja ainda melhor. Naquele momento, entendi que minha história tinha chegado a um novo capítulo, se ele era meu. O novo ano começou com uma sensação inédita, leveza. Depois de meses escavando meu passado, enfrentando verdades duras e reconstruindo relações, eu finalmente podia olhar para frente sem carregar o peso de mentiras. Na escola, o projeto virou referência. Fui convidada para falar em outras instituições. Participei de uma live com uma psicóloga conhecida na cidade, e meu nome começou a circular como uma educadora que promovia a escuta, o acolhimento e o poder da verdade. Não era a fama o que me movia, era a certeza de que minha dor tinha gerado algo bom. Ana Paula me acompanhava em algumas dessas palestras, assistindo da plateia com os olhos brilhando, segurando a mão de Clara. Às vezes eu a olhava enquanto falava e me perguntava como teria sido minha vida se ela tivesse conseguido me criar desde o início. Mas logo lembrava, nós estávamos juntas agora. E isso também era real. Um dia, após uma dessas apresentações, recebi uma mensagem de uma mulher que dizia: Meu filho descobriu que foi adotado aos 17 anos. Foi um caos, mas depois de ler sua história, ele me procurou para conversar. Disse que quer reconstruir o vínculo. Obrigada por ter contado a sua verdade. Chorei. Não por tristeza, mas por gratidão. Era como se cada parte do meu caminho tivesse valido a pena. Aos poucos, eu também reconstruía com Dona Teresa. Começamos a nos ver com frequência. Às vezes almoçávamos juntas, outras passávamos a tarde com Clara no parque. A frieza que antes habitava nossos encontros deu espaço para algo novo. Um domingo, sentadas no meu sofá, ela segurou minha mão com firmeza. Você me fez ver coisas que eu passei a vida ignorando, Luísa. Eu não sei se consigo reparar tudo, mas quero fazer parte do seu presente. E você já faz, vó. Quando você deixou de fugir, quando escolheu me ouvir, foi aí que começou a mudança. Ela chorou em silêncio e, pela primeira vez, senti que nossas lágrimas estavam no mesmo compasso. Antônia também passou a frequentar minha casa.
Trocávamos receitas, livros, histórias. Clara a adorava. Um dia ela me disse: Você percebe que de um buraco escuro nasceu uma família nova, né? E eu percebia. Cada vínculo, cada conversa, cada riso compartilhado, era como reconstruir um lar com as peças disponíveis, algumas quebradas, outras reluzentes, mas todas reais. Decidi fazer terapia com mais constância, falar sobre tudo com calma, sem pressa. Entender que eu podia seguir em frente sem apagar o passado, mas ressignificando-o. Uma noite, olhando para um porta-retratos com fotos da nova família que construí, Ana Paula, Clara, Dona Teresa, Antônia, Marcelo, Amanda, percebi que nada ali era convencional, mas era meu. E mais importante, era verdadeiro. E isso era tudo que eu sempre quis. A vida, aos poucos, foi se ajeitando em seus novos trilhos. Não que tudo tivesse se resolvido completamente, só algumas feridas ainda existiam, claro, mas havia um novo equilíbrio. E pela primeira vez, ele vinha de dentro. Com o tempo, comecei a pensar em sonhos antigos que havia deixado para trás. Lembrei que, quando adolescente, sonhava em escrever um livro, um romance, talvez, ou uma história de superação. Nunca tive coragem. Sempre pensei que minha vida não era interessante o suficiente. Mas agora tudo era diferente. Com o incentivo de Antônia, que tinha um blog de crônicas, comecei a reunir os textos do meu caderno, reescrever alguns trechos do relato que publiquei online e pensar em algo mais amplo. Um livro, um relato ficcional inspirado na minha trajetória, mas que pudesse alcançar outras pessoas, falar de verdades ocultas, segredos de família, dor, mas também cura e reconexão. Escreve isso, Luísa, disse ela um dia com os olhos brilhando. Tem muita gente que precisa saber que dá para sair do outro lado. Passei meses escrevendo, noite após noite, em silêncio. Algumas vezes chorava diante do teclado, outras sorria lembrando de pequenos detalhes. Foi como reviver tudo, mas dessa vez com a lente da compreensão. No trabalho, as coisas iam bem. A diretora me ofereceu uma promoção para coordenar projetos pedagógicos sobre temas socioemocionais. Aceitei com orgulho. Senti que, enfim, minha vida profissional refletia minha caminhada pessoal. Com Ana Paula, a relação se tornava cada vez mais sólida. Começamos a construir novas memórias. Viajamos um final de semana para o interior. Só nós três, ela, eu e Clara. E foi um dos momentos mais leves da minha vida. Passeamos, rimos, dormimos em camas improvisadas com colchão no chão. E à noite, antes de dormir, ela me disse: Sabe o que mais me emociona? Ver você sorrindo sem culpa, sem medo. E sabe o que mais me emociona? Respondi. Ver você sendo minha mãe de verdade. Ela chorou. E eu também, de novo. Um dia convidei Dona Teresa para almoçar comigo e Ana Paula juntas. Ela aceitou e, mesmo com todas as dores do passado, aquelas duas mulheres se sentaram à mesma mesa, não como inimigas, mas como avó e mãe de uma mulher que sobreviveu às escolhas de ambas. Foi um almoço silencioso no início, mas aos poucos as conversas fluíram. A comida feita por mim foi o elo simbólico daquilo tudo, um prato feito com mãos que aprenderam a transformar. Acho que no fim das contas conseguimos fazer dar certo, né? Eu disse, servindo a sobremesa. Dona Teresa olhou para Ana Paula e respondeu. De um jeito torto, mas sim, por que você não desistiu da gente? E naquele instante eu soube. Meu ciclo de cura estava quase completo, mas ainda havia um último passo a dar, se ele viria na forma de uma carta. Era uma tarde de sábado, o céu limpo e o vento soprava com uma calma quase ensaiada. Eu estava sentada à mesa da minha sala com uma xícara de café morno, os dedos pairando sobre uma folha de papel ainda em branco. Durante semanas, algo me dizia que eu precisava escrever aquela carta, não para enviar, não para buscar respostas, mas para encerrar de vez o capítulo que nunca me deixou dormir em paz. Peguei a caneta e comecei. A você. Eu nunca soube o seu rosto, nunca ouvi sua voz, mas por muito tempo sua sombra pairou sobre mim. Você não foi meu pai, no sentido mais humano da palavra.
Você foi a origem da minha existência, sim, mas também foi o silêncio, a ausência, o medo. E ainda assim, eu estou aqui. Apesar de você, eu cresci. Eu amei, eu sofri, eu descobri quem eu sou, e agora escrevo essa carta não para te confrontar, mas para te libertar de mim, porque eu não sou mais refém da sua história. Hoje eu sou minha própria construção. E você? É só uma página que eu virei. Luísa. Dobrei a carta e a coloquei dentro de uma caixinha de madeira que guardo no armário, junto com fotos antigas, lembranças de infância e algumas cartas de Ana Paula e Dona Teresa. Aquela carta não era um grito de raiva, era um sussurro de liberdade. Naquela noite sonhei com minha infância, mas dessa vez não era um sonho pesado. Era leve. Eu brincava no quintal da antiga casa, e Dona Teresa me observava da janela. Ana Paula se aproximava com um copo de suco. Marcelo me empurrava no balanço. Era como se, em sonho, as versões mais feridas de todos nós estivessem finalmente em paz. Nos dias seguintes, finalizei meu livro. Mandei para algumas editoras pequenas. Uma delas respondeu com entusiasmo. Queremos publicá-lo em formato físico e digital. Quase não acreditei, mas aceitei. O título, Verdades Tardias, Raízes Fortes. A primeira pessoa a quem contei foi Ana Paula. Ela chorou de orgulho. Depois, Dona Teresa, que me abraçou em silêncio. E por fim, Clara, que disse com um sorriso. Um dia eu vou contar para os meus amigos que minha irmã é autora de um livro. No evento de lançamento, a sala estava cheia. Entre os presentes, meus alunos, professores, colegas da escola, Amanda, Antônia, Marcelo e sua família, Ana Paula e Clara, e até Dona Teresa, sentada discretamente no fundo da sala, de vestido azul escuro e olhos marejados. Quando fui chamada ao palco, meu coração batia como se fosse a primeira vez que eu estivesse contando minha história. Mas agora era diferente. Agora era por escolha. Meu nome é Luísa, e essa história é sobre encontrar a própria voz, mesmo quando ela nasceu em meio ao silêncio. Respirei fundo e finalizei. É sobre transformar dor em caminho e mentira em raiz. Aplausos, muitos. Mas o maior de todos veio de dentro de mim. E naquele momento eu soube, eu estava pronta para o final. Passaram-se 2 anos desde o lançamento do livro. 2 anos desde aquela noite em que fechei, com palavras, a ferida que me acompanhou por tanto tempo. Hoje minha vida é outra, não porque esqueci o passado, mas porque aprendi a caminhar com ele, sem que ele me defina, sem que me paralise. Moro no mesmo apartamento, mas ele está diferente agora, mais cheio de plantas, livros, quadros com frases escritas por mim e por Clara. Ela cresceu, continua curiosa, carinhosa e cada dia mais parecida com Ana Paula. Às vezes me liga só para contar o que aprendeu na escola ou o que inventou de sobremesa. Eu sorrio sempre, porque sei que aquela menina será livre, como eu demorei anos para ser. Ana Paula e eu nos falamos quase todo dia. Construímos uma relação forte, baseada em verdade e presença. Ainda temos nossos momentos difíceis, como qualquer mãe e filha, mas agora falamos, não fugimos, não escondemos. Dona Teresa, apesar da idade avançada, continua firme. Hoje em dia, faz terapia também, coisa que ela jamais teria aceitado anos atrás. Quero partir em paz, ela me disse outro dia. E eu entendi. Ela quer ir sabendo que tentou consertar o que quebrou, se, ao seu modo, tem conseguido. Antônia se tornou uma espécie de irmã mais velha para mim. Às vezes esquecemos até dos laços de sangue que nos aproximaram. Rimos, choramos, desabafamos. Certa vez ela me disse: a dor não nos define. A escolha de curá-la, sim. E eu carrego isso comigo. O livro foi relançado recentemente com um novo capítulo extra. Dei palestras em outras cidades, escrevi novos textos. Um segundo livro está no forno, agora de ficção, mas com alma. Meus alunos cresceram. Alguns já saíram da escola, mas me mandam mensagens de vez em quando. Me contam que passaram no vestibular, que se reconciliaram com os pais, que escreveram suas próprias cartas de perdão.
E isso é o maior retorno que eu poderia ter. Mas sabe o que mais me emociona? Me olhar no espelho e reconhecer quem eu sou. Hoje vejo uma mulher que nasceu de uma história difícil, mas que não parou por ali. Vejo alguém que teve coragem de perguntar, de buscar, de ouvir, de cair, de levantar. Vejo alguém que abraçou a verdade e se foi abraçada de volta por ela. A mentira me criou, sim, mas a verdade me libertou.